Isso não significa que a evolução nossa, nós devemos deixar de estudar. Não, ainda mais agora que nós devemos estudar mais e mais a palavra de Deus, porque a Bíblia mesmo nós acabamos de ler, que no final dos tempos o povo, o homem, o ser humano ficará pior cada vez mais. E nós devemos estar ali preparados para mostrar pelo que é certo e errado. Nós terminamos a nossa lição falando sobre a missão de Deus, a nossa missão. Deus tem a sua missão e nós também temos a nossa missão. A nossa missão é o quê? É levar o Evangelho, plantar a sementinha, como nós falamos, no coração das pessoas. Mas para nós plantar essa semente, nós nos devemos saber cultivar, nós devemos saber como plantar, nós nos devemos saber como cultivar essa sementinha para que ela cresça. Assim como o agricultor planta, ele entende a época de plantar, como plantar, as chuvas, como deve regrar, ele deve saber passo a passo para ele colher. Nós, da mesma forma, se nós temos uma missão de Deus a levar o seu Evangelho, como nós vamos plantar essa semente, fazer ela germinar, ajudar no crescimento até a colheita, se nós não entendemos como plantar essa semente? Se nós não sabemos como vamos fazer? Se nós não damos a palavra de Deus? Se nós não colocamos em prática aquilo que Deus quer de nós? Então é algo que eu trouxe para esse final, para esse dia de hoje, para a gente, sabe? A gente tem que estar se relembrando isso. Eu faço isso praticamente quase diariamente, está relembrando como está a minha vida com Deus, para que eu não caia na tentação de Satanás, para que eu não caia nas ciladas que ele nos traz. Tem outra passagem que também fala no Salmo 119, né, que é o capítulo maior da Bíblia. No Salmo 119 tem 176 versículos, o maior da Bíblia, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Imagina você, lâmpada para os teus pés. Para você caminhar, você precisa da palavra de Deus. É ela que te ilumina seu caminho e te guia. É a palavra de Deus. Sem ela, nós não somos nada. Sem a palavra de Deus, sem o conhecimento que Ele nos deixou, quem somos nós? E eu disse aqui hoje na lição, torno a dizer mais uma vez, que lá em Apocalipse 1:3 diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra dessa profecia, e aqueles que cumprem as palavras nelas escritas. E se vocês forem observar em Apocalipse 1, lá diz bem assim, ó: revelação do Pai a Jesus Cristo, em que enviou o seu anjo para trazer essa mensagem aos seus filhos. Então o Apocalipse, gente, é a mensagem de Cristo recebida de Deus para nós nos prepararmos. Deus deixou os seus profetas aqui nessa terra, enviou os seus profetas, e pode enviar até hoje se for preciso. Cristo deu a sua vida para nós nos salvar. A Bíblia nos diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Cristo também veio à terra para nos salvar. E depois ainda Cristo, Deus Pai usou Jesus para transmitir a ele a mensagem, e Jesus usou um anjo e usou João para que deixasse escrito para nós o Apocalipse, para nós nos prepararmos. Em Apocalipse está tudo aquilo que você precisa saber para você se tornar uma pessoa melhor, para você se preparar. Quantas mensagens Deus nos deixa para que nós voltemos a Ele e nos preparemos. São muitas coisas boas que Deus nos deixa. Eu queria encerrar com mais uma leitura que está lá no final da Bíblia, em Apocalipse 22, 16 e 17, onde Jesus Cristo autentica de uma forma, eu posso se dizer assim, que Ele se autentica a palavra dele para nós, mostrando que essa palavra é santa, essa palavra é justa, essa palavra é boa, e essa palavra te levará à salvação. Mas para isso depende de você, depende de mim também.
a buscar. Isso não vai entrar na minha cabeça sozinho. Eu tenho que buscar. Quando você quer fazer um curso para passar em um estudo da escola ou alguma universidade ou alguma empresa, o que você faz em primeiro lugar? Se debruça em cima dos livros para estudar, porque você tem que passar, você tem que aprender, você tem que saber o que aquela empresa ou aquela escola precisa de você, do seu conhecimento. Da mesma forma nós devemos fazer com as coisas de Deus. Nós devemos nos aprofundar, devemos nos estudar para saber o que Deus quer de cada um de nós. Imagina você, Deus deixou tudo isso, todas essas bênçãos para nós nos salvar. Irmãos, ninguém, é como a própria Bíblia diz, ninguém poderá chegar aos pés de Cristo e dizer assim: eu não tive oportunidade. Ninguém. Todos nós temos oportunidade. Todos os seres humanos têm a oportunidade de alcançar o céu. Mas vai depender dele. Vai depender de nós. Vai depender de mim, se eu quero. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Em Apocalipse 22, versículos 16 e 17, diz assim. Apocalipse 22, versículos 16 e 17 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Imagina você, nós recebemos de graça a água da vida. Deus não cobra nada por isso. É free, é de graça. Mas depende de você. A água da vida, o dom da sabedoria, é de graça, depende de você. Deus está de portas abertas, esperando, como a palavra nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas para que ele faça esse trabalho, você tem que abrir a porta do seu coração. Nós devemos estar preparados, nós devemos buscar a cada dia nos aperfeiçoar mais, nos santificar o nosso corpo, porque a vinda de Cristo nós não sabemos a hora, nem dia, nem local e quando vai ser. Pode ser a qualquer momento. Pode ser para mim hoje, pode ser para o Gés amanhã, pode ser para a Marluz daqui a um mês. Nós não sabemos. Pode ser que Cristo volte amanhã para todos nós ao mesmo tempo. E nós devemos estar realmente preparados. Nada daquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu estou realmente preparado? Irmão, façamos esse exercício todos os dias da nossa vida. A nos levantarmos, pararmos e observamos, oramos a Deus e perguntar: Deus, será que eu estou preparado para a tua volta? Será que realmente, se o Senhor viesse hoje, eu estaria feliz ou com meu coração contrito, com medo? Se algo ainda está mal em minha vida, que eu não receberei o perdão de Deus. Somos salvos pela graça, sim. Mas da mesma forma que Deus diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Além de nós sermos salvos pela graça, nós devemos fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. E para que você saiba qual é a vontade de Deus em tua vida aqui nessa terra, qual o seu desígnio, qual é a sua função, qual o motivo que você está aqui nessa terra, está aqui na palavra de Deus. Amém. Por que Deus me colocou aqui nessa terra? Qual o propósito? Qual a minha missão? Será que eu chegarei ao fim da minha vida e olharei para o céu, ou olharei para o meu passado e enxergarei assim: nossa, eu fiz algo de bom nessa terra. Trabalhei para Deus, fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor para Deus enquanto eu pude. Será que a gente vai ter esse orgulho no coração de olhar para trás da nossa vida
e ver o que nós fizemos para trás? Ou nós chegaremos ao nosso final da nossa vida e olhamos para trás e falar assim: o que eu fiz da minha vida? E a nossa vida, irmãos, é tão curtinha. Parece que foi ontem que eu me casei. Hoje eu já tenho netos. Já estou com quase 50 anos de idade. A vida passa assim, repetindo. Então eu sempre falo para vocês: vale a pena. Vale a pena a gente se dedicar tempo de qualidade a Deus. Vale a pena você se preparar. Vale a pena você se entregar a Deus, porque a recompensa não tem preço que paga. Amém. Se nós estudarmos profundamente a Bíblia e ver o que Deus prepara para cada um de nós, você jamais deixaria essa oportunidade passar em sua vida. Essa oportunidade é única e não tem preço que pague nós estarmos um dia ao lado de Deus nos céus. Amém? Amém. Convido a todos a ficarem em pé para a gente fazer uma oração final. Que Deus